Olá pessoal, eu me chamo Rodrigo Lúcio, sou bolsista do Programações aqui na UFAL Campus do Sertão e faço parte do projeto Engenho e eu não vou me atrelar tanto a explicar o que é o projeto, mas ele tem como objetivo assim atrair novos estudantes do ensino médio para que venham a cursar o curso de Engenharia Civil aqui na UFAL. Bom, hoje eu vou apresentar a vocês um software que nos ajuda a entender um pouco mais sobre uma obra de engenharia civil, focando mais para a construção de pontes. Para isso, eu vou utilizar o West Point Bridge Designer, que é um software muito rico em conceitos na área de engenharia e traz assim uma visão muito prática sobre todo o processo que envolve a construção de uma ponte. Então, vamos à prática. Bom, então assim que a gente abre o programa traz essa caixa aqui, a gente fecha. E aí ele vai abrir essa outra caixa aqui com as opções, que é criar um novo projeto, ler um projeto, que é continuar o seu projeto que você já estava fazendo, ou carregar um projeto já existente do West Point, que aí é um projeto já pré-fabricado. No nosso caso, a gente vai criar um novo projeto. Okay. Aqui é o que o projeto requer, né? Temos esse vão com 44 metros e essa elevação aqui com 24 metros, que é o problema abordado em questão. Só que aí a gente também pode configurar essa elevação e o comprimento da nossa ponte. Então, clicamos aqui em Next. Ele pergunta nessa nova janela se a gente está participando de uma competição local. Como o nosso vídeo é só tutorial, então continuamos aqui em Next. Agora sim, a gente vai selecionar a elevação da nossa plataforma. Vamos colocar aqui 4 metros, agora como mudou. A configuração do suporte, a gente vai escolher o pilar padrão, que é esse aqui, Standard Abutments. Pier não vamos utilizar, e cabo fixo também não iremos utilizar no nosso projeto. Clicamos em Next. Aqui ele pede para a gente selecionar o material da nossa plataforma e a carga que ele deve suportar. Então vamos selecionar aqui para o nosso projeto o concreto de alta resistência, suportando uma carga 480 kN, que é com apenas um vão, só para passar um caminhão. Aqui vamos selecionar o nosso modelo de ponte. Temos essas opções aqui, mas para o nosso projeto vamos escolher o segundo modelo, que é a treliça Pratt. Aqui ele pede para a gente nomear o nosso projeto. Vou criar um título: Projeto A. Next. E agora vamos para a nossa, clicando em Finish, a gente vai para na nossa prancheta de desenho aqui. Agora ele abre o nosso projeto com as especificações que a gente já havia falado. Esse vão aqui está medindo 24 metros e ela está tendo, nossa ponte aqui, observe que ela tem uma altura de 4 metros. Então, nosso primeiro passo é desenhar as juntas. Note que aqui temos a nossa barra de ferramentas e vamos selecionar aqui juntas. Clicando agora com o botão esquerdo do mouse
nessas partezinhas 6 círculos. Aqui, clicou. Aqui embaixo a gente não precisa porque já é uma parte fixa, já está pré-moldada. Agora que a gente desenhou as juntas, vamos selecionar o material a ser utilizado. Note que aqui na parte superior a gente tem 3 opções. Temos o aço carbono, temos essa liga metálica aqui chamada HSLA e temos o aço temperado. Para esse nosso projeto vamos selecionar o aço carbono e aqui temos a opção de ser barra sólida ou tubo oco. Vamos escolher barra sólida e o nosso tamanho dos membros vamos selecionar aqui 120 por 120. Para desenhar os membros, o que a gente precisa? Aqui na barra de ferramentas, selecionar membros. Note que agora o cursor do mouse mudou para esse lapisinho, significa que agora iremos desenhá-los. Então a gente segura aqui o botão, pressiona o botão esquerdo do mouse e segura. Sai arrastando até a próxima junta. Criamos o nosso primeiro membro. Para agilizar o nosso processo, a gente pode clicar com o botão esquerdo, segurar e simplesmente sair arrastando ao longo dos bandos inferiores. Aqui a gente desenhou mais 5 membros, totalizando 6. Ou seja, a gente acabou de fazer os bandos inferiores da nossa treliça. Seguindo essa ordem, vamos fazer os bandos superiores. Clicando, pressionando com o botão esquerdo do mouse, a gente sai arrastando aqui, desenhamos mais 4 membros. Agora vamos desenhar os membros aqui na diagonal. Interessante a gente perceber que ele vai nomeando os nossos membros de acordo com a ordem que a gente está fazendo aqui no projeto. Selecionei agora esse membro aqui em diagonal no lado esquerdo, vou agora fazer aqui no lado direito. E agora a gente vai aqui nesses membros que estão em vertical. Aqui eu acabei de fazer o nosso membro número 13, 14, 15, 16, 17. Para finalizar essa primeira parte, a gente termina desenhando esses membros aqui em diagonal. Aqui. Ok. Agora que já construímos nossa ponte, é importante a gente testá-la e aí a gente vai perceber se ela está apta para ir para a construção ou se ainda será necessário fazer algumas alterações. Então vamos aqui na parte de cima, na barra de ferramentas, clicamos em teste e aqui em load teste. Quando a gente clicar em load teste, irá aparecer uma animação em 3D na qual um caminhão vai passar pela ponte. E aí vai acontecer uma simulação onde todos os membros dessa ponte serão forçados ao extremo. Esse caminhão simula a passagem de força de cada membro, forçando ao máximo. Então, clicando aqui em load teste, abrir essa nova janela, o caminhão começa a sua trajetória, a ponte não resistiu. Perceba que esse membro aqui em vermelho ficou dobrado. E o que é que significa essa coloração? Os membros em vermelho, eles sofrem uma compressão e os em azul, tração. Estão em azul bem claro porque a tração ainda é pouca, mas quanto mais forte for a cor, quanto mais o vermelho for vivo, mais compressão esse membro está sofrendo. Então a gente precisa fazer
alteração nessa ponte para que ela resista ao nosso teste de carga. Então a gente volta lá para a prancheta de desenho e vê agora que os membros 11 e 12 estão destacados em vermelho. Por quê? Porque eles falharam em compressão. Perceba que o coeficiente aqui de compressão, que é força pela resistência, está acima de 1. Toda vez que um dos membros apresentar um coeficiente de compressão ou também de tração acima de 1, significa que esse membro não está seguro. Então, uma das maneiras da gente reverter esse problema é aumentar o tamanho das barras, pois quanto maior for o comprimento, mais resistente à compressão nosso membro será. Então a gente segura o botão Ctrl e seleciona os membros 11 e 12 clicando com o botão esquerdo do mouse. Agora esses membros aqui estão selecionados. A gente vai aqui nesse quadradinho aqui, ó, Increase Size of Selected Members. Isso aqui, ao clicar, o programa vai aumentar o comprimento dessas barras para o comprimento maior seguinte. Ou seja, a gente clicou lá e ele foi para 130. Então agora vamos testar nossa ponte. Vamos ver se com o comprimento de 130 por 130 os membros 11 e 12 irão resistir. Agora o caminhão está passando. Então significa que resistiu. O caminhão precisa passar apenas uma vez pela ponte. Se ele passar, a nossa ponte foi testada e garantimos agora a segurança nela. Perceba a mudança de coloração nos membros aqui de cima. Eles vão ficando vermelhos, pois a força de compressão nesse ponto aqui, no instante que o caminhão passa, é grande. Então a gente volta lá para a nossa prancheta e percebe que o coeficiente de compressão ficou exatamente igual a 1. Ou seja, a ponte não cai. Por outro lado, é um coeficiente de segurança um tanto quanto arriscado. Mas para o nosso exemplo, a gente vai permanecer com esse comprimento. Perceba aqui na parte de cima o preço. Se terminarmos nosso projeto agora, nossa ponte custará $237.370,23. Em um projeto de engenharia, a gente deve se preocupar com o fator preço, que é sem dúvida primordial. Então, nossa missão é diminuir esse preço sem pôr em risco os membros da nossa ponte, sem pôr em risco toda a nossa estrutura. Então, como é sabido, os membros que sofrem compressão é viável serem construídos com tubos ocos. Como já construímos pontes de papel anteriormente, os tubos onde a compressão era exercida eram tubos ocos. Então, quais são esses tubos ocos? Serão os membros que ficaram em vermelho. Ou seja, a gente vai aqui analisar a parte esquerda dessa tabela, os membros que sofrem compressão. A gente pode clicar aqui. Ele agora organizou os membros que sofrem compressão de maneira crescente. Clicando novamente, ele organizou os membros em uma maneira decrescente. Observe que quando sofre compressão,
a força aqui de tração é zero. Ou seja, a gente agora vai selecionar os membros onde sofrem compressão e vamos alterar a barra, a forma da barra. Ela vai mudar, era uma barra sólida e agora vamos colocar turbo oco. Perceba a mudança de preço. Antes, quando a gente estava usando barra sólida, nossa ponte estava custando 237.370. Ao mudar para turbo oco, o nosso preço cai para 216 mil. Mas a gente ainda não sabe se a ponte vai resistir. Então vamos lá fazer o nosso teste de carga e analisar com turbo oco. Note que dessa vez a ponte não suportou nem seu próprio peso. Então era de se esperar com essa dimensão do turbo oco. Veja o coeficiente de compressão como ficou alto. Então vamos, já que os membros já estão selecionados, vamos aumentar o tamanho deles, colocar assim em 190 por 190 para a gente ver a reação deles. Dessa vez ela suportou seu próprio peso, mas quando o caminhão passa ainda não suportou. Então quando a gente volta aqui para a prancha de desenho, a gente vê que o coeficiente ainda é maior que 1, mas é pouca coisa. Então a gente aumenta esses membros para o tamanho seguinte maior. Clicando aqui. Agora todos os tubos foram para 200 por 200. Mas nosso preço também aumentou, logicamente. Mas ainda não é aqueles 237 mil que a gente achou primeiramente. A gente ainda está baixando o valor. Testando nossa ponte. A gente vê que ela agora resistiu. Essa baixa do preço de 228 mil foi uma baixa correspondente a 4% do valor original. Parece pouco, mas uma obra que custa, suponha, milhões de dólares, essa baixa é um tanto significativa. Então, clicando aqui novamente, já estava clicado, perdão. A gente colocou em ordem os membros em força de compressão, em ordem decrescente. O que a gente pode fazer ainda para diminuir o nosso preço? A gente pode pegar os membros que sofrem tanto compressão quanto tração e também selecionar aqui os membros 14, 16, 20 e 15 e também transformar para turbo oco e testá-los. Note que agora o nosso preço é 211 mil, antes era 228 mil. Testando. Nossa ponte resistiu com o tubo oco. Dessa vez, já que ela resistiu, então a gente pode pensar, então eu não vou fazer nenhuma alteração. Aí é que a gente precisa fazer, aí é que a gente se engana, porque a gente vai alterar sim esses membros, só que agora a gente vai
diminuir seu tamanho. Diminuindo seu tamanho, também diminuímos o preço. Então a gente, do lado desse quadradinho maior, tem o botão Decrease, que ele vai diminuir o tamanho para o próximo inferior. Todos os tubos agora estão com 110. Vamos lá testar nossa fonte. Agora ela não resistiu. Já que ela não resistiu, a gente vai lá na nossa prancheta ver quais são os membros que falharam. Por pouco, os membros 14 e 16 infelizmente não resistiram. O que é que a gente faz? Seleciona os membros 14 e 16, aumente seu tamanho de volta para 120. E os outros permanecerão com 110. Agora, nosso próximo passo é realizar o teste de carga e conferir se esses membros com os outros com 110 vão resistir. Nossa ponte agora foi bem sucedida. Agora temos membros que sofrem uma tensão muito elevada aqui no momento em que o caminhão passa, mas vamos seguir em frente. Já que os nossos membros 14 e 16 não resistiram com 110, a gente aumentou eles para 120, mas os outros membros com 110 eles resistiram. Então a gente diminui o tamanho deles, o preço baixa novamente, e aí a gente testa de novo. Aí vamos ver se a estrutura vai resistir. Bom, resistiu o nosso teste. Então vamos continuar baixando esses membros. Baixar agora para 90. Testando. Testando os membros agora com 90 por 90, a gente percebe que ocorre a falha. Então a gente volta lá para a nossa prancheta, vê que os membros 19 e 20 não resistiram. Tanto a compressão quanto a tração. Os coeficientes de ambos ficaram acima de 1. Então eles voltam para 100. E o nosso membro 15, perceba que o coeficiente dele é muito baixo. Então ele está longe de ter ruptura. Vamos diminuí-lo um pouco mais. Dessa vez eu vou selecionar ele aqui. Colocar ele em 50. 50 por 50. Vamos testar. Bom, quase nenhuma força age sobre ele, e ele vai ficando mais fino a cada interação que a gente faz. Olha o tanto que baixou. Ele estava de 90, foi para 50, e o coeficiente dele agora está apenas em 0,2. Vamos baixar mais, um pouco mais. 40, 35. Vamos colocar ele em 30. Aí a gente vê que apareceu esse destaque aqui em rosa. O que é que isso significa? Esse destaque aqui na cor rosa significa que ele superou a sua barreira de esbelteza, que é o tanto que a sua finura do tubo superou os 300. Quando ela supera os 300, pode ser que ele ainda resista à compressão e à tração. Por outro lado, esse coeficiente aqui é um alerta
pois o membro está muito fino e com isso não é legal a gente construir com essa dimensão de 30, porque o coeficiente de segurança, que é aqui Slender, que é a esbelteza, superou os 300. Então a gente vai para o tamanho seguinte maior, que é o 35, e vamos testar. Se ela passar, nosso tamanho do membro 15 será 35 por 35. Então aí a gente vê que o caminhão passou tranquilamente. E agora o nosso preço está em 211.793,35 dólares. Agora que eu já otimizei os membros que sofrem compressão, vamos olhar para os membros que sofrem tração. Nos membros onde sofrem tração, o coeficiente de compressão é zero e o coeficiente de tensão é maior que zero. Então a gente vai selecionar os membros onde a tração ocorre e vamos diminuir o tamanho deles de maneira simultânea. Vamos colocar o tamanho desses tubos em 100 e vamos analisar seu comportamento. Repare que a coloração ainda está um azul bem claro, ou seja, o membro não está exigido ao máximo. Por outro lado, esses membros aqui da parte central, no momento em que o caminhão passa, tem uma coloração azul muito forte. Então a gente vê que teve um leve aumento nesses membros, um leve aumento no coeficiente de tensão, e a gente volta a diminuir seus tamanhos. Vou colocar agora em 75. Testar. Os membros que sofrem tração estão agora medindo 75 por 75 e novamente o caminhão passou. E o nosso preço está em 184.940. Olha o tanto que a gente já conseguiu diminuir, né? Então eu vou colocar ele agora em 70. Repare que agora os coeficientes de tensão aumentaram um bocado. E existem alguns que, por exemplo, o membro 3 e 4 estão com o coeficiente um tanto quanto alto em relação aos outros. Ainda assim, eu vou selecionar todos os membros que sofrem tração e vou diminuí-los para o tamanho menor seguinte, que é 70. É de se esperar que falhem os membros 3 e 4 nesse caso, mas ainda assim vamos realizar o teste. Dessa vez a nossa ponte rompeu onde o coeficiente era mais alto. Ou seja, os membros 3 e 4 terão 75 por 75. E os outros, os membros 1, 2, 5, 6, 13, 17, 18 e 21 serão diminuídos para 65. Veja o que aconteceu com o nosso membro 15 lá na outra interação. Surgiu o coeficiente de esbelteza, superou os 300. Então, os membros 18 e 21 de cara terão 70 por 70. E eu vou testar agora os outros membros. Não. Agora
Nossa ponte resistiu, mas observe o tanto que ela está sendo forçada em tração no momento em que o caminhão passa. A coloração azul está ficando mais viva. Então, continuando lá as nossas interações, os membros 1, 2, 5, 6, 13 e 17 passaram no nosso último teste. Vamos então diminuí-los, colocar em 50 e 60. Vamos usar o teste. Eles agora estão possuindo 60 por 60 e novamente passam no teste. Vou diminuir novamente para 55 por 55, mas veja que os membros 1, 2, 5 e 6 possuem 0,9, estão bem próximos de 1. Então aí a gente já pode se esperar que acontecerá a ruptura. Vamos garantir agora com o nosso teste. Nossa ponte se rompeu. Justamente os membros 1, 2, 5 e 6 não resistiram à tração quando seus tamanhos são de 55 por 55. Então agora eles voltam para 60 por 60 e os membros 13 e 17 continuarão diminuindo. Vou colocá-los em 45. Em 45, o coeficiente de esbelteza é superado. Então, vou selecioná-los e aumentar para 50. Em 45, a gente sabe que não é possível. Coloquei 50 por 50. Se eles resistirem, ok. Se não, será 55 por 55. Por aqui está 0,58. Se eles resistirem, seu tamanho será 50 por 50. Aí o nosso caminhão passou. Então agora o tamanho dos membros 17 e 13 será 50 por 50. Feito essas iterações na nossa ponte, a gente vê que ela está custando $183.306,04. Mas é importante a gente perceber que a nossa ponte possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, possui 8 membros com tamanhos diferentes. E o que é que isso quer dizer? Significa que a gente ainda pode baixar o preço da nossa treliça encomendando a empresa que monta os nossos membros fazerem membros com tamanhos iguais, porque para a produção em série membros com o mesmo tamanho saem mais em conta do que a gente encomendar a construção de apenas um membro com uma única dimensão. Então a gente vamos aqui na barra de ferramentas e vamos entender como funciona o custo da nossa treliça. A gente vai aqui nos cálculos dos custos. Quando eu clico lá, abre essa janela aqui. E aqui ele vai explicando o custo de cada material. A gente vê que o aço carbono, a barra sólida, ela custa $4,50 por quilo, e nós temos
de barra sólida 1.397,6 kg. Tudo isso aqui é multiplicado por 2 porque nós temos duas treliças. A gente tem a da frente, que é essa que a gente vê aqui na nossa construção, e a do fundo, que a gente não vê, mas ela possui a mesma configuração da nossa aqui frontal. Percebemos também o custo de cada junta, de cada articulação. Está saindo por $500 por junta. A gente tem 12 juntas em uma treliça. Multiplicando por 2 temos 24. No total, $12.000. Seguindo com o custo aqui, temos as barras saem por 1.000 cada barra, mas você pode ver aqui, 1.000 cada barra. Não, mas também a gente tem que analisar o peso que cada comprimento tem. Aí é feito o cálculo. E também aqui, como a proposta inicial do programa é construir a treliça grandona aqui em cima, com 44 metros de vão e 24 na elevação do deck, a gente optou por construir uma treliça com 24 e uma elevação do deck de 4 metros. Então, teve mais custos nessa parte, porque o programa aqui incluiu o custo da nossa plataforma, os painéis com 5.300, o custo de escavação, que foi um custo adicional devido à opção do nosso projeto. Então, com a escavação, $1 por metro cúbico, escavamos 85.000 metros cúbicos. Aí também temos o custo dos pilares, não utilizamos pia, e no final de tudo ele soma material com as conexões, as barras e o custo da locação, o custo do local. Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre essa relação de preços, vamos pegar os membros 13 e 17, vamos aumentá-los para 60. Aumentando eles para 60, observe o nosso preço, com 50 é 183. Nosso preço tem uma baixa. Vamos pegar agora o único tubo. Se eu aumentei aqui, né, eu não devo testar porque nosso coeficiente de segurança, certamente a segurança foi maior. Vou pegar o meu único tubo de 35, vou mudar por uma barra também de 60 por 60. Temos outra baixa no nosso orçamento. Vou trocar agora os tubos 19 e 20 por tubos com 120 por 120. Novamente baixamos o preço. Agora vamos analisar outro material. Vamos trocar as 7 barras com 60 por 60. Vamos mudar o material delas e vamos entender como funciona essa relação de troca de material com a qual o membro é feito. Eu tenho essas 7 barras com 60 por 60 e eu vou mudar para essa liga metálica HSLA.
Estamos custeando agora 182.776. Quando eu mudo, o preço sobe, mas tenho que ter em mente que com esse aumento do preço, esse material possui mais qualidade, ou seja, ele é mais resistente. Então eu vou diminuir todos por 55 por 55. Nosso preço caiu, mas antes eu preciso testar a nossa treliça. Então a gente vê aí o caminhão passou e essa nossa interação foi bem sucedida. Então, o que é que eu posso fazer ainda? Vamos pegar agora esses mesmos membros que estão 55 por 55 e vamos testar outra liga metálica. Vamos testar outro material. Estamos com um preço de 182.303. Vou colocar agora o aço temperado, que é o aço mais resistente entre esses três aqui. Vou diminuir para 50 por 50. O preço diminuiu para 181.754. Se funcionar, esses membros terão o aço carbônico, o aço temperado, perdão, como componente de seus membros. Por ser mais resistivo, observe que a coloração azul voltou a uma tonificação mais clara e a nossa interação mais uma vez foi bem sucedida. Seguindo com algumas alterações, vamos pegar esses dois membros com 75 por 75 e também vamos mudá-lo para aço temperado. A gente está percebendo que o aço temperado ele está reagindo de maneira melhor para os elementos que sofrem tração. Então, mudando para aço temperado, o nosso preço subiu, mas é importante lembrar que o aço é o mais resistente. Então vamos diminuir sua dimensão, vou colocar em 50. Uma baixa muito significativa. Vamos testar 50 por 50. Esses dois aqui do meio, eles romperam com 50 por 50, mas aí eu vou aumentá-los para 55 por 55 e ainda vai sair em conta essa nossa alteração. Nosso preço agora é 180.683,54 dólares. Se tentarmos fazer o mesmo processo com os elementos que sofrem apenas compressão, vamos tentar. Então eu vou selecionar aqui os membros onde o coeficiente de tração é zero, os membros que sofrem a compressão, e vou mudar componente para aço temperado. O preço novamente voltou a subir, mas agora eu vou diminuir, colocar 180 por 180. Então precisamos testar
nossa treliça e ver seu comportamento. Veja que a coloração vermelha ficou um pouco mais clara e nossa ponte resistiu a 180 por 180. Vamos diminuir novamente para ver, colocando 170 por 170 e vamos ver seu comportamento. Bom, dessa vez ela não resistiu com 170 por 170 e os membros foram exatamente o 11 e o 12. Eles terão então um comprimento de 180 por 180. Os demais que resistiram vão permanecer com 170 e se eu for buscar outra interação com 160 por 160, provavelmente teremos uma ruptura desses membros, mas vamos testar. Bom, provavelmente teríamos, mas veja que o coeficiente ficou bem próximo de 1. Então vamos permanecer com esse preço de 179.094 e agora vamos analisar os tubos com 120 por 120. Vamos selecioná-los. Vamos aqui para 120 por 120. Vamos alterar, fazer o mesmo processo, alterar para aço temperado e vamos diminuí-los para 110 por 110. Analisar o teste de carga. Veja agora que o caminhão passou, foi uma interação mais uma vez feita com sucesso e veja que se eu for mexer somente nesses tubos aqui, o 19 e o 20, se eu for buscar diminuir o tamanho deles, provavelmente o preço vai subir, porque justamente é aquela história que a gente viu sobre o processo de fabricação dos membros de aponto. Então vamos permanecê-los com 180 110 por 110. Bom, pessoal, então parece que a nossa ponte ela resistiu bem, ela tem um bom coeficiente de segurança e eu vou parar por aqui com as interações, lembrando que existem outros caminhos, são inúmeras possibilidades, mas eu espero ter ajudado vocês a aprimorarem seus conhecimentos com esse software. E para finalizar, é importante a gente ressaltar mais uma vez o preço da nossa ponte, que agora está em $178.803. Quando a gente começou lá atrás, nosso projeto, ela estava custando $237.370. Ou seja, tivemos uma baixa de preço de quase 25% do preço inicial, sem comprometer com a segurança de toda a estrutura. Então é importante esse software, pois abriu
nossos olhos para a gente enxergar esse mundo da engenharia com outros olhos e perceber essa relação, toda a relação de preço, de material, de custo, de fabricação. E é isso aí. Vou finalizar por aqui a apresentação. Muito obrigado.